Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Você que está aqui presente, seja Deus louvado por sua vida. Você que está na sua casa, seja Deus louvado por sua vida. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Malaquias, no seu capítulo de número 3, versículo de número 13. Quero ser grato a Deus por essa rica oportunidade. Assim como não foi fácil para mim estar aqui, eu sei que também não foi fácil para você estar aí. Mas eu sei de uma coisa: Jesus está aqui. Malaquias, capítulo de número 3, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Muito obrigado, podemos assentar. Queridos, nessa noite eu não poderia dar início ao que o Senhor colocou no meu coração sem antes agradecer a Ele pela pessoa bendita do Espírito Santo, ter me proporcionado uma família abençoada. Haja vista que todos vocês conhecem que eu tive uma mãe maravilhosa que já descansa no Senhor e é o meu maior exemplo que hoje estou aqui. Quero ser grato a Deus pela vida do meu pai, pela vida da minha irmã, por cada um dos meus irmãos obreiros, do pastor Reinaldo, da pastora Josiele e cada um de você que está aqui, que ama a obra do Senhor Jesus Cristo. Queridos, eu não quero ser muito enfadante, mas eu quero ser extremamente fiel ao que Deus colocou no meu coração. Por isso eu preciso da sua extrema atenção nessa noite. A palavra do Senhor, ela é muito clara, quando o Senhor envia Malaquias a apregoar contra o pecado do povo. Todos vocês já conhecem um desequilíbrio na história mundial, onde um homem chamado Adolf Hitler foi um dos maiores líderes nazistas da história e mandou assassinar muitas pessoas, os que criam em Deus, os que não criam, aqueles que eram negros, que eram os aleijados. Porém, esse homem disse uma verdade, e essa verdade é a seguinte: que uma mentira contada 1000 vezes, ela se torna uma verdade. De tanto cansaço, de tanto insistir, uma mentira ela acaba se tornando verdade. Haja visto então agora que nós trazemos isso para dentro da palavra do Senhor, que o Senhor já tinha enviado Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias e muitos outros profetas, e agora o Senhor envia a Malaquias, e ele vai dizer: olha, as suas palavras foram pesadas para mim, diz o Senhor. Mas o povo estava tão acostumado em pecar, estava tão acostumado em fazer aquilo que desagrada ao Senhor, que eles mesmos se perguntavam: o que temos falado contra ti? Haja vista que nós sabemos o que o povo estava fazendo, mas tão acostumado com o seu pecado, já não admitia mais do que aquilo que ele estava fazendo. O povo não percebia mais que aquilo que eles estavam fazendo desagradou ao Senhor, desagradava de uma forma tão grande que o próprio Deus disse na boca de Malaquias: o que vocês estão falando é duro para mim. Você já parou para perceber que o próprio Deus está dizendo ao povo:
Para analisar você agora de tudo que você está fazendo, o próprio Deus dizer que o que você está falando a Ele é duro para Ele ouvir. Pensa bem, o que você está dizendo está machucando o próprio Deus. E você para, pensa e olha, o que eu estou falando? O povo estava acostumado, já havia falado e feito tantas coisas, tantas vezes, que para eles já era costumeiro. Eles já estavam acostumados com isso. E agora eles se rebelam e vão dizer, inútil é para a gente servir a Deus. O que adianta a gente guardar os mandamentos do Senhor, guardar a sua palavra? Do que nos adianta? O povo estava tão acostumado com o pecado que para eles já era um benefício próprio, eles queriam. Já era benefício próprio para eles, eles pensavam. É inútil servir a Deus. É melhor não servir a Deus. É melhor não servir a Cristo. Já pensou o nível de intimidade de Malaquias com Deus para chegar diante dessas pessoas e falar aquilo que elas estavam fazendo? Agora você já parou para pensar o tamanho do pecado desse povo para eles falar que é inútil você servir a Deus? Campanha de fidelidade. Como está a sua vida? Fala para o seu irmão aí do lado, ainda há esperança. Mas você tem sido fiel a Deus? Isso é muito interessante, irmão. Isso é muito interessante. Nós precisamos acordar nos nossos dias e entender que o próprio Senhor traz-nos à memória aquilo que nos traz esperança. Qual é a sua esperança? Qual é a sua esperança? Nós não temos falado nada contra ti, é inútil servir ao Senhor. E agora no versículo de número 15, eles estavam olhando para as pessoas que eram soberbas, para as que cometiam iniquidade, estava dizendo, essas pessoas aí, ó, elas que são de bem, elas estão prosperando, elas perturbam a Deus, elas tentam a Deus, elas fazem o que elas querem e elas ainda escapam. Por isso que nos é inútil servir a Deus. É-nos inútil servir a Deus, porque eles podem fazer o que eles querem. Veja bem que o povo já estava pecando, falando contra Deus, o povo já estava dizendo que era inútil servir a Deus, agora já estava olhando para as pessoas que eram soberbas e estava dizendo, olha, elas estão prosperando. Deus também tem prosperidade para nós, só precisamos ser fiéis. E quando eu falo prosperidade, eu não estou falando em dinheiro. Você pode ser próspero. O que adianta você ter uma casa com 5 quartos, ser uma mansão maravilhosa, mas não ter paz lá dentro? O que adianta você ter um trabalho de ganhar 20 mil por mês, mas você não consegue dormir quando chega na sua casa? Jesus tem prosperidade para mim e para você, mas precisamos ser fiéis. E o povo já não queria mais saber disso. E agora eles estavam olhando para os soberbos, estavam cometendo tudo isso, mas não se importavam mais. Não se importavam mais. Só que a palavra do Senhor, ela é fiel. E vai dizer no versículo 16, alguém temia ao Senhor. E esses que estavam temendo ao Senhor, eles só paravam e comentavam um com o outro. É a mesma coisa que eu aqui estou comentando com você. Você tem um irmão do seu lado, e você pode falar com ele aí do lado. Olha, vamos temer ao Senhor. Vamos temer ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor estava atento e estava ouvindo a conversa dos irmãos uns com os outros, dos que temiam ao Senhor. E aqui já começa a recompensa de Deus pela fidelidade deles. Nesse mesmo versículo vai dizer o seguinte, que havia um memorial escrito diante de Deus pela vida desses que estavam temendo ao Senhor. Um memorial. Por que você tem um porta-foto na sua casa? Por que você tem um porta-retrato na sua casa? Você olha aquilo dali e vê como uma lembrança. Aquilo ali é um memorial de algo que aconteceu. Veja bem a fidelidade de Deus para quem temia ao Senhor. Um irmão olhou para o outro irmão e comentou, vamos servir ao Senhor. O próprio Deus atentou, ouviu e falou, escreve aí um memorial que tem alguém falando de mim ali. Escreve aí um memorial para esses servos aí que eles temem a mim. Já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso?
Deus escreveu um memorial diante dele para que todos os anjos pudessem ver. O seu nome está lá porque você teme ao Senhor. Deus nos chama à reflexão. E precisamos acordar e entender quanto a isso. Que quem estava sendo hipócrita, dizer que era inútil servir ao Senhor, estava dizendo que não estava fazendo nada diante do Senhor, falando nada, que os soberbos estavam melhores do que eles, não percebem isso. Por quê? Eles não sabem a glória que há de ser revelada para cada um de nós. Eles não sabem disso. Nós também não sabemos, mas nós sabemos que vale a pena ser fiel. Já havia um memorial. Um memorial. E agora no versículo 17, o próprio Deus vai declarar na boca de Malaquias: eles serão para mim tesouro particular. Você é fiel a Deus aqui na terra em tudo que você faz. E Deus está dizendo na boca de Malaquias o seguinte: você é para mim um tesouro particular. Alguém entendeu? Mas eu vou explicar direitinho. Dizane, você tem na sua casa vários tesouros, mas você divide com a sua esposa, e quando você partir para a glória, vai ficar para os seus filhos. E o próprio Deus está dizendo aqui: aqueles que temem a mim, eles são um tesouro particular. Nem com os anjos eu vou dividir, nem com a terra eu vou dividir, com Satanás muito menos eu vou dividir, com ninguém que existe na terra. Vocês são para mim um tesouro particular, é só meu. O que é particular é só seu. E o próprio Deus está dizendo: vocês serão para mim um tesouro particular. É algo pessoal. Quando você tem um objeto, você até pode emprestar, você pode até dividir algo que você tem soberbamente grande, ou que você tenha muito. Mas o próprio Deus está dizendo: independente da quantidade de pessoas que seja, cada um de vocês que temem a mim, que são fiel a mim, é um tesouro particular. Jesus não veio e morreu simplesmente para um, ele morreu para a humanidade. Mas perceba que a salvação é individual. Então, ou seja, é como se Cristo tivesse morrido de uma vez só por cada um de nós. Então, logo nós somos um tesouro particular. Se hoje você tem vida, porque Cristo morreu por você. Mas veja bem, você temendo ao Senhor, além de ter a sua salvação, você é um tesouro particular do próprio Deus. Do próprio Deus. Analise bem você mesmo, algo que você ama muito, que você não consegue dividir com ninguém, você não consegue emprestar para ninguém. Você dá muito valor a isso, seja algo sentimental, seja algo pessoal, algo material. Mas perceba que o próprio Deus falou isso de você. Compare agora tudo aquilo que você ama, que você tem como um tesouro. Você fala: isso aqui eu não dou, isso aqui eu não vendo, isso aqui eu não empresto, isso aqui ninguém toca. E você luta com unhas e dentes por aquilo, para que ninguém faça isso. E Deus falou isso de você que teme ao Senhor. De você. Perceba que quem teme ao Senhor, já há recompensas. Já há recompensas. Você trabalha para Deus e Deus não deve nada a ninguém, mas ainda assim Ele te abençoa. Davi disse que se ele deita e acorda, foi porque Deus o sustentou. Perceba que você pode ter 40 anos, eu posso ter 50 anos, 60 anos, uma criança de 10 anos. Mas ninguém chega na fase dos anos sem primeiro passar pelos segundos, que vai contar os minutos, as horas e os dias. E um dia após o outro. Assim como o pastor já ensinou, você deita e coloca o celular para despertar, mas não sabe se você vai acordar. Então, se hoje você tem a idade que tem, foi porque Deus permitiu que você chegou até aí. Então, você é um tesouro particular. Não se esqueça disso. Precisamos aprender aquilo que Deus tem para nós e que vale a pena ser fiel a Deus. Vale muito a pena ser fiel a Deus. Muito a pena. Perceba que nós lemos o texto, você acompanhou comigo a leitura, e aqueles que não temiam ao Senhor, não havia recompensa nenhuma. Alguém comentou com um irmão do lado, já tinha um memorial, e Jesus disse ainda: eles são tesouro para mim em particular. E naquele dia que eu prepararei, eu vou poupar a eles como filho que me serve. Como um filho que me serve. Mas veja que Jesus ainda não tinha vindo à terra, mas o próprio Deus já estava dizendo o quê? Vocês temem a mim, naquele grande dia serão guardados como meus filhos.
O que você faria como um pai pelo seu filho? O que você faria como um pai para a sua filha ou como uma mãe pela sua filha? Você faria tudo o que você pudesse. Se necessário for, você pagaria o preço da salvação pelo seu filho para ele ir, para que depois você fosse. Porque você ama com amor incondicional que nem você entende. Haja visto que nós não temos motivos como filhos para amar os pais. Na verdade é o contrário, perdão. Os pais não têm motivo para amar os filhos. Por que você ama o seu filho? Porque você gerou? Porque ele foi feito? Mas que motivo que esse pacotinho de amor que é tão pequenininho, ele já nasce e muda toda a sua história. Ele já muda todo o seu pensamento, o seu modo de agir e de pensar. Agora a sua atenção, o seu sonho, o seu projeto, que tudo era para você, você deixa tudo de lado e você vai viver por uma pessoinha pequenininha. O seu filho tem motivo para te amar. Você educa, você dá uma casa, você dá roupa, você sustenta ele, você ensina ele no caminho. Mas desde que ele nasce, qual é o motivo que você tem para amar o seu filho? É por isso que Paulo disse que o amor, ele tudo crê, tudo suporta e ele tudo espera. Mas o amor também, ele não se explica, ele só se sente. E esse amor que você sente pelo seu filho de uma forma incondicional, ele ainda nem é nem comparado com o que Deus sente por mim e por você, sabendo que nós não somos merecedores. Quero trazer para você nessa noite uma reflexão do tamanho do amor que Deus tem para mim e para você. E nós ainda muitas das vezes somos infiéis. Temos motivos para ser fiel, mas somos infiéis. Como filhos, temos motivos de sobra para amar o nosso pai. Motivos de sobra. Por que você não amaria a Deus? Me aponte um motivo que Deus seja como defeito para você. Me diga algo que Deus fez que você não tem motivo para amar Ele nunca mais. Talvez foi uma perca, talvez foi uma dificuldade, talvez foi uma tempestade que você enfrentou. Mas por que você corrige o seu filho então quando ele erra? Por que você permite ele pegar no cabo de uma enxada, por exemplo, para trabalhar? Para ele saber dar valor. Para ele saber dar valor, que um dia você pode não estar mais ali. Então por que Deus permite você passar situações para que você aprenda e você quer questionar com Ele? Deus tem recompensa para mim e para você. Precisamos ser fiéis. Deus nos ama de uma forma incondicional e nós não merecemos. Precisamos ser fiéis. Nós dependemos da fidelidade. Nós dependemos dela para ir para o céu. Você será poupado como um filho naquele grande dia. Como um filho. Como um filho. Você no lugar de filho sabe o que seu pai faz por você. Você no lugar de mãe sabe o que você faz pela sua filha ou pelo seu filho. Sabe o que eu acho interessante? Que no versículo 18, ele vai dizer o seguinte: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e ao que não serve. Passa um pouquinho, Gisane. Olha aqui. Aqui está eu e está o Gisane. Você olhando daí, você percebe a diferença de longe. Eu sou mais escurinho, ele é mais branco. Eu sou mais forte, ele é mais magrinho. Ele é mais bonito, eu sou mais feio. Não tem problema. Mas nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Eu fui pesquisar no Aurélio uma das traduções para diferença significa excesso de valor sobre a outra coisa. Excesso de diferença sobre a outra coisa. E agora, Malaquias está dizendo através do Senhor: e outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, ao que serve a Deus e ao que não serve. É a mesma coisa que Malaquias estivesse dizendo: a quem é fiel ao Senhor, você vai ver a sua recompensa, você vai ver o seu amor do Senhor, você vai ver aquilo que Deus tem de valor para você, você vai ver que o seu valor é maior do que muita coisa, você vai ver que você só tem a ganhar com a fidelidade, você vai ver que com o Senhor Jesus Cristo você só tem a crescer, a dissipar, simplesmente assim.
Se coloque de pé. A diferença é o excesso de valor. Excesso de valor. De valor. Excesso de valor. Perceba que ele não disse que quem é perverso, ele não tem valor. Mas ele disse que quem é fiel tem excesso de valor. Você tem muito valor, você ainda não está entendendo. Você tem muito valor, você não está entendendo. E o Senhor ainda está dizendo que naquele grande dia, outra vez, vós vereis a diferença. Aí eu te pergunto nessa noite, de qual lado da diferença você quer estar? Do lado em que você é menor ou do lado em que você é maior? De que lado da diferença você quer estar? O lado que o Senhor aprecia mais ou o lado que o Senhor vai abominar? De quem é essa escolha entre ser fiel e ser infiel? Perceba que você tem essa escolha. Escolha com sabedoria. Escolha com sabedoria. Eu li um livro, e nesse livro o autor estava ensinando o seu filho a ser submisso a uma autoridade. O seu filho tinha 9 anos de idade, e toda vez que ele estava na escola, ele sentava na frente, e ele era um excelente aluno. Porém, todas as vezes que os seus coleguinhas do lado faziam bagunça, o professor olhava para ele e brigava com ele. E ele toda vez rebatia o professor e falava: professor, não fui eu. Professor, não fui eu. E ele chegou em casa um dia muito triste e contou isso para o seu pai. O seu pai virou para ele e falou assim: da próxima vez que o seu professor fazer isso, você vira para ele e fala: professor, me perdoe. E na continuação disso, diz que o menino fez isso. Ele pediu perdão ao professor pela bagunça que ele não estava fazendo, pela gritaria que ele não estava tendo, por nada daquilo que os seus coleguinhas tinham feito. Ele pediu perdão porque ele foi repreendido pela autoridade. E o livro vai dizer que esse professor ficou atônito e no final do ano ele deu a maior recompensa para aquele aluno como o aluno exemplar da escola. Não foi da sua classe, foi da escola. Eu quero trazer isso para os nossos momentos, para essa palavra. E que se o Senhor está nos repreendendo e nos ensinando a ser fiel nessa noite, que nós não venhamos olhar para a igreja do lado, para o irmão do lado, para o fulano de tal, para alguém da nossa família, ou seja lá, para quem for. Olhe para você e diga: Senhor, verdadeiramente eu não sou fiel. Se você está sendo perverso, se você está sendo iníquo, se você está sendo pecador, eu disse no começo, ainda há esperança. E esse é o tema dessa mensagem. Porque se você for em Malaquias capítulo 3, versículo de número 6, você vai ver a seguinte palavra: porque eu, o Senhor, não mudo, e por isso vós não sois consumidos. Então ainda há esperança. Se nós somos falhos, se nós somos infiéis, se nós somos pecadores, se nós estamos errando, vivendo uma vida de engano, uma vida onde achamos que o pastor não está vendo, Deus não está vendo, nós estamos fazendo o que queremos dentro de 4 paredes, ainda há esperança, porque Deus não muda, e Jesus até agora ainda não voltou. Então saia daqui refletindo nessa noite, e tenha a plena convicção e a confiança, e saber que vale a pena você ser fiel. Tenha excesso de valor. Não se esqueça do memorial que está guardado para você. Não se esqueça, naquele grande dia você vai ser poupado como um filho. Não se esqueça que você é um tesouro particular. Não se esqueça disso. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Pastora Josiele, faz favor. Pastora Josiele, faz favor aqui na frente, por favor. Vai se derramando diante do Senhor. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele,
Vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando. Eles são todas Nessa noite ainda há esperança. Diga para Ele o quanto que você é falho. Diga para Ele que você está arrependido. Você não veio me ver. Você não veio passear. Você veio adorar. Fala para Ele, Senhor, eu sou perverso, Pai. Eu tenho sido perverso, eu tenho sido pecador. Mas eu sei que há esperança. Eu quero ser diferente. Porque dele Reconheça, reconheça, reconheça. Peça perdão a Deus que nós estamos sendo infiéis. Somos repreendidos por um Pai que nos ama verdadeiramente. Declara que a Ele a glória. Declara aí, declara aí. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Hoje, ao meio-dia, eu pedi a Deus misericórdia. Assim como 3 dias eu estou pedindo a Deus misericórdia no horário do meu almoço. E hoje, ao meio-dia, eu estava orando e o Senhor trouxe a senhora à minha memória e disse: olha para ela. A senhora olhou para o céu e disse assim: Deus, por que as pessoas são assim? Senhor, nós só queremos ajudar. Eu e o meu esposo, Pai. O Senhor sabe que nós estamos vivendo a nossa vida à luz da palavra. Nós estamos procurando ser o mais certos possíveis dentro da Tua obra. Nós estamos nos esforçando. E o Senhor mandou dizer para a senhora que Ele ouviu a sua oração. E Ele mandou dizer também que nada chega ao teu coração, porque já está blindado com a palavra do Senhor. É por isso que muitas coisas batem, te procuram, chegam até a senhora, mas não te atingem, porque o Senhor já guardou o seu coração. E eu pedi a senhora para vir até aqui na frente, porque o pastor Reinaldo fez a mesma oração, basicamente a mesma oração. E o Senhor, quando eu cheguei aqui, mandou dizer para o Senhor: pastor, fica tranquilo, porque eu vi nitidamente uma mesa onde as pessoas estavam falando do Senhor e da senhora. Eu falei: Deus, mas por que eles fazem isso? Eu conheço, a minha família conhece, muita gente conhece. Eles tramaram o dia, eles fizeram planos e eles tentaram até ir para a mídia social para dizer: vamos escandalizar o nome deles, aquele ministério vai acabar. E é gente de dentro da igreja. Eu falei: mas Senhor, por que isso? E o Senhor me mostrou as pessoas sentadas, não me mostrou o rosto, mas Ele mandou falar para vocês que vocês estão guardados, que é para vocês descansar. Pastor, perto daquela mesa gigante, aquela mesa grandona do tamanho desse altar, eu vi umas pessoas de costas e o Senhor e a senhora estavam de frente para aquela mesa. E aquelas pessoas estavam falando como se vocês estivessem numa foto, um data show daquele dali. Mas eu vi vocês dois em pé. A senhora bem arrumada e o senhor bem arrumado do jeito que sempre está, de terno e gravata normalmente. Estavam ali vocês dois em pé. E eu via nitidamente como uma mão gigante pegava e colocava sobre vocês uma capa transparente. E tudo que saía daquela mesa para atingir ao senhor e à senhora batia e caía no chão. E o Senhor mandava dizer: fala para eles que eles estão guardados e protegidos, porque quem faz a minha obra eu cuido. Só quem tem motivo para adorar, aplauda o Senhor Jesus Cristo.